Se você é um cristão que deseja agradar a Deus e seguir a sua vontade, você precisa eliminar esses maus hábitos da sua vida. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e ainda não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e esse aqui é o meu canal Bebel Dias, onde eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar e te inspirar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Se queremos viver para agradar a Deus, é muito importante que as nossas ações sejam condizentes a essa realidade, e isso inclui também os nossos hábitos. Por isso, enquanto os bons hábitos precisam ser implementados em nossa rotina, devemos buscar eliminar os maus hábitos que nos afastam de Deus. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre bons hábitos que devemos implementar em nossas vidas e hábitos que nos ajudam a nos aproximar cada vez mais do Senhor. Você pode conferir esses vídeos, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Porém, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre 5 hábitos que todo cristão deve eliminar de sua vida. Então vamos lá! O primeiro mau hábito da nossa lista é usar o celular logo ao acordar. Eu fiz questão de começar falando logo sobre esse hábito porque o celular se tornou um instrumento muito presente na vida de todas as pessoas. E de fato, ele é essencial para muitas atividades e pode ser usado para muitas coisas boas. Mas se o celular começa a atrapalhar a nossa vida com Deus, é um sinal de alerta. Nós devemos tomar muito cuidado com o tempo que dedicamos ao celular. Muitas pessoas, logo ao acordarem, já pegam o seu celular, começam a mexer nas redes sociais, a ver notificações, a ver se alguém mandou uma mensagem, nem sequer abriram os olhos direito, mas já estão com o celular na mão. E isso é extremamente prejudicial, tanto para a nossa saúde física quanto para a nossa saúde espiritual. Nós devemos entender que quando nós começamos a priorizar o celular em nossas vidas, já acordamos querendo mexer no celular, é a primeira coisa que vemos, é a última coisa que vemos no nosso dia. Isso significa que ele se tornou um ídolo. Muitas pessoas, quando falamos sobre ídolos, pensam ser apenas estátuas que de alguma forma você se prostra diante delas. Porém, nós devemos entender que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se alguma coisa tomou o lugar de Deus na sua vida, ela se tornou um ídolo no seu coração, porque ela está ocupando o lugar que deveria ser do Senhor. E é muito importante que nós venhamos prestar atenção, porque mesmo uma coisa que parece inofensiva, como pegar o celular logo ao acordar, pode na verdade estar te afastando do Senhor. Nós devemos entender que assim que nós acordamos, a nossa mente está começando a trabalhar e as coisas que nós vamos estar consumindo vai influenciar o resto do nosso dia. Então, se você já logo acorda pela manhã e pega o seu celular, consumindo várias informações ao mesmo tempo, vendo várias notificações, vendo várias coisas, respondendo várias mensagens, se você já começa preenchendo, bombardeando a sua mente com várias coisas, isso vai te afetar ao longo do seu dia. Principalmente se as coisas que você está consumindo são coisas que também te afetam de forma negativa. Seja uma notícia ruim que vai te deixar triste, que vai te deixar abatido durante o dia, seja algo que vai te afastar de Deus de alguma forma, através de um pensamento que vai surgir em sua mente. Ou seja, nós precisamos prestar muita atenção, porque se nós estamos preenchendo a nossa mente logo pela manhã com coisas que nos afastam do Senhor, o nosso dia também estará caminhando nesta mesma direção. Estaremos mais propensos a nos afastar de Deus durante o nosso dia. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 19 nos diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Veja só como é sério, como os nossos pensamentos influenciam as nossas vidas e aquilo que consumimos influencia o nosso pensamento. Portanto, nós precisamos prestar muita atenção, porque se você já logo acorda pegando seu celular, bombardeando a sua mente com várias informações, isso vai te afetar. Pode até mesmo fazer com que você perca a sensibilidade ao Senhor e dessa forma comece a praticar várias coisas que são contrárias à vontade de Deus, porque você já não está dando mais espaço para o Espírito Santo agir em sua vida logo que você acorda. Ao contrário, você está silenciando a voz de Deus e preenchendo a sua mente com várias outras vozes.
vidas. Por isso, é muito importante que você evite ao máximo usar o celular logo ao acordar. Em vez disso, busque fazer aquilo que te aproxima de Deus, busque fazer uma oração entregando o seu dia ao Senhor, pedindo que Ele te direcione. Se for possível, leia a sua Bíblia. Busque preencher a sua mente com aquilo que vem de Deus, que traz vida, que traz paz, que traz alegria, porque tudo aquilo que vem de Deus é bom. Então esse é o primeiro mau hábito que infelizmente está presente na vida de muitas pessoas e que precisamos eliminar de nossas vidas para realmente poder viver o propósito de Deus. O segundo hábito desta lista é não priorizar o seu tempo com Deus. O primeiro hábito que mencionei está relacionado a este segundo, porque se nós não priorizamos o nosso tempo com Deus, consequentemente vamos colocar outras coisas no lugar de Deus, como eu mencionei, e o celular pode ser uma dessas coisas. Nós precisamos entender que quando Jesus deixa de ser a prioridade em nossas vidas, isso significa que outras coisas estão tomando o seu lugar. Sejam os compromissos do dia a dia, tarefas que ficaram pendentes, uma agenda lotada ou até mesmo as distrações. Todas essas coisas podem roubar o lugar de Deus se nós não priorizarmos a Cristo em nossas vidas. Por isso é muito importante que nós venhamos a analisar qual tem sido a nossa prioridade. Se nós somos cristãos e queremos viver para agradar a Deus, precisamos entender que Ele deve ser a prioridade em nossas vidas. Mas o que realmente significa priorizar? É quando nós estabelecemos o nosso tempo com Deus como algo inegociável. Isso significa que outras coisas podem ser reagendadas, compromissos podem ser remarcados, mas o nosso tempo com o Senhor é inegociável. Ele não deve ser substituído por nada. Ele não deve ser deixado para trás. Nós não podemos dizer, Senhor, me desculpe, mas hoje não vou ter tempo para você porque eu marquei um compromisso muito importante com tal pessoa. Nós devemos entender que o nosso primeiro compromisso é para com Deus. Devemos priorizá-lo em nossa vida, em nossos dias, em nossa rotina. Porque o relacionamento com Deus não é ter um encontro com Ele uma vez por semana, uma vez ao mês, no dia que eu vou ao culto. O relacionamento com Deus significa estar em comunhão com Ele diariamente. Mateus capítulo 6, versículo 33 nos diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando o Senhor Jesus estava falando sobre as preocupações da vida a respeito do que comer, do que vestir, Ele vai dizer, olha, vocês não devem se preocupar com essas coisas, mas devem primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscar estar em comunhão com Deus e fazer a sua obra, fazer aquilo que Ele tem chamado vocês a fazer, porque Ele conhece e sabe das suas necessidades e vai suprir todas elas. É claro que todos nós temos afazeres a cumprir, temos tarefas pendentes que precisam ser realizadas, compromissos que precisam ser realizados, mas devemos entender que nenhuma dessas coisas podem substituir o lugar de Deus. Devemos entender que Deus precisa ser a prioridade em toda e qualquer circunstância, e que Ele vai nos ajudar a dar conta das outras coisas quando priorizarmos primeiramente o nosso tempo com Ele. Algo que nós devemos ter sempre em mente é que tudo nesta terra passará, mas o Senhor permanecerá para sempre, e juntamente com Ele, aqueles que permanecerem firmes em sua verdade, em sua palavra, buscando a Ele constantemente. Nós podemos ver em Isaías 55:6 que nos diz, busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Por isso, separe um horário nos seus dias, um compromisso para estar com Deus diariamente, um horário que é inegociável. Nada mais deve preencher esse momento, a não ser o seu tempo com Deus. Eu super aconselho que você tenha esse momento logo pela manhã, para que você já comece o seu dia em conexão com o Senhor, verdadeiramente sendo direcionado por Ele. Mas eu sei que cada rotina é diferente e que nós temos demandas diferentes em nossas vidas. Por isso, encontre o melhor horário para você, mas não abra mão do seu tempo com Deus diário e não permita que nada tome o lugar do Senhor em sua vida. O terceiro mau hábito que você precisa eliminar agora mesmo de sua vida é reclamar de tudo. Eu sei como é fácil cair na tentação de estar sempre reclamando das coisas. Eu era uma pessoa muito reclamona. Ficava sempre reclamando de tudo, mesmo às vezes por coisas bobas. Mas o Senhor me chamou a atenção a respeito disso e me mostrou como eu estava errada. Porque devemos entender que quando nós nos voltamos apenas para aquilo que parece que deu errado, que saiu dos nossos planos, e ficamos reclamando, murmurando, nós estamos nos afastando do Senhor. E estamos até mesmo permitindo com que as suas bênçãos sejam desviadas de nossas vidas. Isso
Isso porque quando nós estamos sempre olhando para aquilo que deu errado, nós deixamos de olhar para aquilo que deu certo, para aquilo que Deus fez, para o livramento que Ele trouxe. Deixamos de ver o agir de Deus em nossas vidas e deixamos de ser pessoas agradecidas. E o Senhor se alegra com um coração grato. Nós precisamos prestar atenção nas coisas que já temos, aquilo que Deus já nos deu, as bênçãos que Ele nos tem concedido. Seja nas coisas grandes ou nas coisas simples, nós sempre podemos olhar pelo lado espiritual e analisar como Deus tem trabalhado em nossas vidas. Tem um vídeo aqui no canal em que eu me aprofundo apenas nesse assunto sobre a murmuração e como ela afeta as nossas vidas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode assistir depois desse daqui. Nós que servimos a Jesus precisamos ser gratos e entender que mesmo mediante situações que parecem inconvenientes a nós, Deus ainda está trabalhando ao nosso favor. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 8 nos diz assim: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Veja só o que Paulo escreveu aqui. Ele nos ensina a ter uma vida em contentamento, ou seja, a sermos gratos e estarmos contentes mediante aquilo que Deus já nos tem dado. A verdade é que se vivemos em murmuração, nós nunca iremos avançar naquilo que Deus tem para nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Lembre-se daquelas pessoas do povo de Israel que por conta da murmuração não entraram na terra prometida. Mas se vivemos em contentamento, o Senhor nos ajudará em todas as situações e ainda nos presenteará com as suas bênçãos. Seja em coisas simples ou grandes, Ele sempre estará trabalhando em nossas vidas quando identificar em nós um coração grato, um coração que está descansando nele, se contentando em sua presença. O próximo hábito que você precisa eliminar de sua vida é não filtrar o que você consome. Nós vivemos em um tempo de informações e distrações e é muito fácil se deixar levar por qualquer tipo de conteúdo, sem nem pensar o que ele está ocasionando em sua vida, quais são os efeitos que ele está gerando sobre a sua vida. Por isso, tome muito cuidado, porque se você tem o hábito de nunca filtrar aquilo que você consome, você pode estar sendo influenciado negativamente a fazer coisas que te afastarão da verdade de Deus. Seja relacionado a músicas, filmes ou até mesmo redes sociais, precisamos filtrar tudo aquilo que nós consumimos. Devemos entender que todas as coisas que nós consumimos afetam o nosso subconsciente. A partir do momento que você viu alguma coisa, isso entrou no seu subconsciente e vai te influenciar de alguma forma. Seja positivamente, seja negativamente. Seja para algo bom que vai te aproximar de Deus ou para algo ruim que vai te afastar dele. A verdade é que as coisas que você consome, que você assiste, que você ouve, moldam a sua percepção sobre as coisas. Se você está sempre consumindo a verdade de Deus, lendo a Bíblia, se aprofundando na palavra, você começa a enxergar as coisas a partir das lentes da Bíblia. Agora, se você está consumindo coisas contrárias à verdade de Deus, você começa então a ter as suas percepções baseadas nessas coisas. O que nós estamos consumindo, o que nós estamos assistindo ou ouvindo, essas coisas estão nos aproximando ou nos afastando de Deus. É muito importante que nós venhamos prestar atenção como temos sido influenciados a partir das coisas que estamos consumindo. Essas coisas estão nos afastando de Deus ou nos aproximando dele? Estão nos levando a abrir mão da verdade de Deus ou a confiar ainda mais naquilo que ele tem nos ensinado? Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 nos diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Veja só que o próprio Jesus está afirmando que os olhos são a candeia do corpo. Se aquilo que você vê, se aquilo que você consome é bom, então o seu corpo será cheio de luz. Mas se aquilo que você consome é ruim, é trevas, também todo o seu corpo será cheio de trevas. Ou seja, os seus pensamentos serão afetados por isso, suas emoções, suas ações, tudo aquilo que você vive passará a ser afetado por aquilo que você tem consumido. Então é muito importante que você passe a filtrar tudo aquilo que você consome. Tome muito cuidado, porque em uma era digital em que tantas informações são jogadas ao ar, muitas das vezes nós podemos acabar nos perdendo em meio a tudo isso e consumir qualquer coisa sem nem prestar atenção. Mas isso pode estar te afastando de Deus. Então passe a filtrar tudo aquilo que você consome. Aqui em Filipenses 4, versículo
capítulo 8, Paulo vai falar sobre como devem ser os nossos pensamentos, e esse mesmo padrão se aplica a todo o nosso jeito de viver. Devemos estar baseados nessa verdade. Veja só o que diz. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Portanto, comece a filtrar aquilo que você assiste baseado nessa palavra, aquilo que você consome, aquilo que você ouve, baseado nessa palavra, porque as coisas que você está consumindo vão afetar também os seus pensamentos. Então, Paulo nos instrui a pensar em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, é de boa fama, tem algum louvor, pensem nessas coisas. Então, aquilo que você está assistindo é bom, é puro, tem algo de excelente, tem algo digno de louvor, então você continua assistindo. Se não está encaixado nesses requisitos, é melhor que você abra mão. E o último mau hábito que devemos eliminar de nossas vidas, que muitas das vezes pode aparecer traiçoeiramente, é o de pensar apenas em si mesmo. A verdade é que se levamos os nossos dias pensando apenas em nós mesmos, é muito provável que deixemos de fazer aquilo que Deus deseja, a sua obra, que deixemos de servir a Ele e também ao próximo. Nós somos chamados para servir. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto, o link vai estar na descrição. O Senhor nos chamou para servir a Ele e uns aos outros. Então, se nós estamos apenas pensando em nossos próprios interesses, nós deixaremos de cumprir esse ensinamento. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo 7 nos diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja que Paulo vai nos instruir a não fazer as coisas apenas baseadas em nossos próprios interesses, ambições egoístas ou por vaidade, mas que devemos seguir o exemplo de Jesus, que abriu mão de si mesmo para servir aos outros. Ele veio para servir a todos nós, para entregar a sua vida por amor a nós. Nós não devemos deixar com que a nossa agenda lotada do dia a dia nos impeça de cumprir a obra que o Senhor tem em nossas vidas. Devemos entender que estamos aqui por um propósito maior, e que as coisas não são apenas baseadas em nosso próprio interesse. Aquilo que Deus tem a realizar não é somente sobre a nossa vida, mas é sobre a vida de todos em um conjunto. Não se trata apenas sobre a nossa própria vida, mas também sobre a vida do outro. Jesus não veio para morrer apenas por mim, ele veio para morrer por toda a humanidade, e eu preciso entender que ele me chamou para uma obra, para anunciar o seu evangelho, para ajudar aos outros, para levar amor às pessoas, para demonstrar compaixão aos necessitados, para verdadeiramente transmitir o seu amor aos outros, servindo-o primeiramente e também servindo ao próximo, amando-o sobre todas as coisas, mas também amando ao meu próximo como a mim mesma. Não devemos nos deixar ser enganados, porque esse é um hábito que surge traiçoeiramente em nossos corações. Quando deixamos de buscar os interesses de Deus para servir os nossos próprios interesses, quando deixamos de nos preocupar com a obra do Senhor para fazer apenas a nossa vontade e cumprir apenas os nossos compromissos, quando já não nos preocupamos com aquilo que o outro precisa, apenas com aquilo que nós precisamos. Se vivemos uma vida dessa forma, estamos vivendo uma vida egoísta e contrário àquilo que Deus tem para nós. Entenda que Deus tem algo muito maior sobre a sua vida, um propósito que vai abranger também outras vidas, e através de você, outras pessoas serão alcançadas para o reino de Deus. Mas para isso você precisa estar disposto a abrir mão de si mesmo e se entregar para fazer a vontade do Senhor. Então esses são os 5 hábitos que nós devemos eliminar de nossas vidas se queremos viver para agradar a Deus. Se você pensou em algum outro hábito que eu não citei aqui e que nós devemos também eliminar de nossas vidas como cristãos, comente aqui embaixo que eu quero saber. Devemos viver para glorificar a Deus, e isso se trata de uma jornada diária, na busca de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E isso se dá pelo agir e o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Então, se você deseja viver para agradar a Deus, viva direcionado pelo Espírito Santo. E se você quer saber se o Espírito Santo está em sua vida, assista esse vídeo que está aparecendo na tela, em que eu falo sobre as evidências da presença do Espírito Santo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você possa aplicar tudo isso para viver o propósito de Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!